com essa parada que rolou ali da Crimeia, a Ucrânia, pela primeira vez na história, começou a ficar com uma antipatia muito grande da Rússia, né? Então hoje, russos dentro da Crimeia e dentro da Ucrânia não são muito bem recebidos, né? O que está se falando muito agora é a questão de casos de racismo com os russos, porque, cara, imagina, tem um povo lá dentro da Ucrânia que é russo e que não tem porra nenhuma a ver com essa guerra. O cara ele mora ali, pô. Fala, caraca, meu irmão, eu já tô aqui há 30 anos. Fala, não, mas tu é russo. Tu vai lá pro canto, vai pro gueto. Então você tá tendo também esse esfacelamento interno hoje na Ucrânia. Eu acho, assim, que a Ucrânia não vai voltar dessa guerra da mesma forma como antes. Eu acho que a configuração territorial da Ucrânia, ela vai se modificar. Eu acho que algumas partes do Putin não vai abrir mão da ocupação, né? Porque na guerra tem isso, né? O território conquistado é território ocupado. Se você avançou, você não volta atrás. Então ele já avançou. Ele já avançou. Então ele vai ficar ali. Ele tá povoando aquilo militarmente. Claro que ele invade tudo pra conseguir manter metade, entendeu? No final vai ter um acordo e fala assim, então tá bom, vou te dar aí, Ucrânia, metade do país pra você e a outra metade ficar pra mim. E quando o cara se abre a negociar também, ele já percebe que o cara tá frágil. Já tá frágil. Então, pra devolver esses territórios, ele não vai. Não tem Ele não vai botar isso na mesa, né, mano? Mas eu penso que não vai ter devolução. Porque, pensa só, se ele ocupa essa área e aí continua tendo lá ucraniano, não sei, o país da Ucrânia, presidente, você não acha que não há uma chance de ter uma guerra civil muito grande? De, por exemplo, ter russo lá e ter... Sempre vai ter um rebelde jogando um coquetel molotov, não aceitando a ocupação, sabe? Por isso que ele ocupa militarmente, né? Por isso que ele mantém uma força muito pesada. Eu entendo o que você tá falando. Você tá dizendo no sentido de que pode ter guerra civil. Mas assim, se ele anexar tudo, isso pode acontecer do mesmo jeito, né? Que ele não vai conseguir eliminar todo o rancor do ucraniano por ele. Eu acho que ele vai ocupar militarmente a região, vai tentar repelir a OTAN. Acho que a mensagem foi dada, tipo assim, ó, toda vez que a OTAN tentar vir pra cá, vai ser isso que vai acontecer. E a gente vai ter aí um desdobramento baseado em acordos. Porque na segunda fase tem um acordo. O acordo ele acontece de que maneira? Vocês tiram para mim os impedimentos econômicos, né? Vocês me devolvem a possibilidade de comercializar e eu devolvo tal território para vocês, entendeu? Isso rola muito no final. Porque a Rússia hoje ela tem um gasoduto pronto. Moleque, é só abrir a torneira que sai da Rússia e vai para a Alemanha. Quando começou a guerra, meu irmão, os alemães devem ter falado, puta que pariu, como é que essa porra vai acontecer agora? Eu tava ali com o gás, ia chegar fresquinho pra mim, porque a Alemanha é um país que fez uma transição energética nos últimos tempos muito grande, né? Teve, não sei se vocês lembram, em 2011, teve um acidente nuclear lá no Japão, cidade de Fukushima, que vazou radioatividade pra caramba. E a França e a Alemanha são dois países que usavam muita energia nuclear. Então a Alemanha começou um projeto até 2030 de modificar toda a sua estrutura energética. Então eles vão tirar a energia nuclear e usar outras fontes. O gás ia ajudar muito. Aí a Rússia começou a construir o gás. É aí que a gente vê que o Putin é otário. Ele fez isso também como forma de pressão. Ele botou o gasoduto, concluiu o gasoduto, começou a guerra. Qual o papo dele? Ele falou assim, pô, meu irmão, aqui ó, tem gás prontinho pra te dar aí, pô. Tu não quer não? Tá apoiado. É só vocês aceitarem tudo que eu tô colocando na mesa, entendeu? E aí os alunos às vezes perguntam pra mim e falam, pô, mas o Putin também não vai se prejudicar com essa parada? Meu irmão, ele tem hoje um fundo de reserva de 650 bilhões de dólares que ele foi construindo desde essa época da guerra com a Crimeia. Ele foi acumulando. O maluco, ele já foi pra guerra prontinho. Ele tem gasodutos hoje com a China. Então, assim, se a Europa não vai comprar o gás dele, ele vende pros chineses. Então você tem... Então essas restrições não preocupam ele, então. Hã? Essas restrições do mundo não preocupam ele, então. Assim, não No preocupa de certa no médio forma. prazo, não. No médio prazo, não. Claro que se você pensar em 10 anos, vai ser o caos. Até porque ele Mas não sabe vai durar que... 10 anos. ele sabe que... até vazou um documento que acho que foi até a Ucrânia que pegou, que ele tinha um planejamento de até o dia que ele queria acabar a guerra. Que isso? Tinha um planejamento. Sim. Sempre foi o plano dele fazer uma guerra rápida. Então, por isso que ele esse negócio dele já construir, já ter esse dinheiro aí acumulado, porque ele já tinha um planejamento. Sim. Não, vou acabar a guerra aí. E aí ele vai... Porra, então o cara é muito inteligente. Não, o maluco é muito... Por isso que eu falei que ele não é Hitler, entendeu? Não é uma guerra étnica. Ele não tá fazendo guerra porque ele odeia um outro grupo racial. Não é uma guerra pra estabelecer algum tipo de ideologia. Não tá trazendo ideologia nenhuma. É o capitalismo puro, né? É uma guerra territorial e geoestratégica. Ele tem os objetivos dele. O objetivo dele é o quê? Afastar as armas do Ocidente e se consolidar como uma potência energética ali com a Europa. Hoje, a China e a Rússia, cara, eles têm uma pretensão muito grande de trazer a Europa pro lado deles e isolar os Estados Unidos.
E isso foi construído a partir do enfraquecimento econômico que os Estados Unidos foram apresentando. Quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, isso para o Putin foi muito bom. Porque o Trump era um cara que ele começou a fazer o que com os Estados Unidos? A isolar os Estados Unidos do mundo. Sim. Eles começaram a fazer aquele negócio de guerra comercial, botar tarifa com produto chinês. Eles começaram a tirar tropa de vários lugares do mundo. Tinha até justificativo. O Trump ele queria fazer o quê? Ele queria tentar reforçar o país internamente para depois voltar a um processo de expansão. Só que, meu irmão, esse é o negócio que você falou. Quando você demonstra fraqueza, o cara sabe que tu tá mal das pernas. Então o Putin ele começou a entender, pô, peraí, os Estados Unidos deram uma abrandada aqui, seguraram a onda. A Europa ficou ali meio neutra. Esse é o momento de eu conseguir expandir. Então, as consequências ele já estudou. Ele estudou minuciosamente. Ele vai passar por elas, isso vai levar, sei lá, 2, 3 anos. Mas em algum momento os caras vão ter que ceder, porque quem produz hoje a energia para a Europa funcionar vai ser a Rússia, né? Os Estados Unidos até acenaram com a possibilidade deles fornecerem o gás natural, né? Só que tem que trazer de navio, então o custo é maior. O gasoduto é muito barato, cara. O gasoduto é igual água, é igual, pô, igual sedar. E tu abre, sai ali na hora. Então isso é uma vantagem estratégica que ele tem de trazer a Europa muito pro lado dele. Então, no primeiro momento, a mídia vai continuar falando, não, Putin, Hitler, né, desgraçado. Daqui a 2, 3 anos vão estar negociando com ele de novo, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a Ucrânia que vai ser esfacelada, né? Porque... Você, pelo que você tem visto, então, da guerra até aqui, você acredita que já se caminha pro final? Eu acho que sim. Que a Rússia vai anexar essas áreas que ela tomou mesmo e a Ucrânia continuará com um território mínimo? Agora, tem um fator que é importante que a gente tem que considerar. Você trouxe um ponto fundamental. Guerras civis, elas são imprevisíveis. O cara, a gente não pode hoje determinar o que o ucraniano está sentindo. Eu acho que no campo da esfera ampla, assim, maior, é isso que vai acontecer. A guerra já está acabando, o Zelensky, que é o presidente ucraniano, vai sentar com Putin, tá bolado da vida, mas vai ter que engolir, e no final vai ter a resolução. Sei lá, até abril tem a resolução aí. Só que internamente, meu irmão, tem o povo. O povo Os tá com arma. Puto, né, mano? O cara tá puto. O cara tá com arma na mão. O cara foi pra fronteira. Pô, tem vídeos aí de casais. O casal casa na véspera e vai pra guerra. Pra poder se morrer casado com... Entendeu? Isso gera um sentimento que é aí que é o bagulho do nacionalismo. Que o aluno pergunta pra mim assim, qual é a diferença entre nacionalismo e Estado nacional? O Estado é isso que tá acontecendo. É esse jogo aí. É o jogo político. Agora, o nacionalismo é sentimento. Quando tu pegou uma arma pra lutar pelo teu país, meu irmão, tu não esquece essa porra jamais. Tu vai contar pro teu filho, pro teu neto. Então, a gente não tem como precisar. É possível que internamente tenha muito mais rebeliões? É possível. E aí o Putin vai ter que fazer o quê? Escalar mais força para poder conter a violência. Então, podemos ter uma continuidade disso, não numa macro-guerra, mas em várias guerrilhas, que é um processo até mais difícil de resolver no final. Nós já vimos os Estados Unidos fazendo isso em outros países. Eles ocupam, meu irmão, a galera fica ali, de tempo em tempo, matando soldado. O Talibã, né, lá no Afeganistão. Exato, eles não aceitam outro país ali ocupando a área deles, tanto que uma hora eles têm que sair, pô. É isso aí. Então acho que a chance disso ocorrer na Ucrânia acaba se tornando muito grande também. Muito grande também. Eu creio muito nisso, na continuidade de conflitos depois, numa escala menor, né? E não sei se o Putin, tal como os Estados Unidos também não conseguiram, vai impedir isso de acontecer, porque são grupos muito esfacelados. Aí começa a ter mais terrorismo. Porque às vezes a pessoa fala assim, por que tem terrorismo? Por que tem homem-bomba? Meu irmão, homem-bomba vem do fato de seguinte, eu fui pra guerra contigo, tu me comeu na porrada uma vez, 2, 3, 4, falei, porra, não dá pra vencer esse cara não. Aí eu resolvo botar uma mochila com explosivo debaixo de um ônibus, irmão. E bum. Eu falei, meu irmão, doeu agora? Aí tu, pô, tu é mó terrorista. Falei assim, não. É um bagulho É que tu já me aterrorizou. Pô, mas eu vou te aterrorizar agora. Ah, tu tá defendendo essa prática? Não, eu tô apenas dizendo que é uma prática de guerra também. Acontece. É uma prática de guerra. E é isso aí pode acontecer. Até porque se você for pegar ali a região, né, do leste europeu, tá tendo um crescimento muito grande do islamismo nos últimos anos. Caramba. Tem o sul ali sul ali da Rússia, ali a região do Cáucaso, que tem conexão com o Oriente Médio. E longe de mim, tá, gente, querer dizer que quem é islâmico é homem-bomba. Mas a gente sabe que existem muitas células terroristas dentro do mundo islâmico. Então, pode ter um crescimento de grupos como o Estado Islâmico, por exemplo, a Al-Qaeda, que cooptam essa galera. O Estado Islâmico, por exemplo, é um grupo que tem alta influência na Europa. A gente acha que o Estado Islâmico é composto por árabes. Não, você tem francês, belga, Turquia. Turquia. Então, assim,
A Turquia é um país também que gera preocupação hoje na Rússia, porque o Erdogan, que é o presidente turco, é um maluco meio Putin também, ele é um cara que é dois papos, ele faz um acordo, daqui a pouco ele desfaz. Então tem um futuro aí geopolítico, cara, que é complicado. Então se você me perguntar, guerra, tu acha que dura muito? A guerra que tá acontecendo com a Ucrânia? Não dura muito. Agora, o que vem depois foi o que você expôs aí. Eu acho que vai se desenrolar ainda por muitos anos, porque a Ucrânia não vai aceitar essa porra, não.